Boa, pessoal, beleza? Saudade de ver minha carinha aí. Então, pessoal, vou fazer um encerramento aqui daquela parte da Maria da Penha, daquele vídeo que não deu, né? A Paula tem me ajudado aí a lembrar desse conteúdo. Tem esse e tem um pedacinho também do vídeo, acho que da Constituição Federal, que cortou, não foi? Então é muito bom saber que vocês estão atentos. Então vou terminar aqui, trechinho bem breve, tá? Bem breve, do artigo 22, tá? Das medidas protetivas que obrigam o agressor. No artigo 22 aqui, ó. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher nos termos da lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras. Aí atenção nos incisos, nos artigos que eu passar para vocês, né? Então, o inciso primeiro, a suspensão da posse ou restrição de arma de fogo, tá? Com comunicação ao órgão competente. Órgão competente, no caso, se o cara for atirador, vai ser o Sigma. Isso aí você não precisa gravar, só precisa saber o que a lei está aqui, eu só estou te explicando, tá? Se ele tiver uma arma para proteção, for um civil, né, uma polícia não, uma pessoa, um civil, ele vai ter a arma registrada no Sinarme, que é da Polícia Federal, e se ele for um policial, for um guarda, o juiz vai notificar a corporação, que foi o responsável pelo porte da arma dele. Tá? Então essa é das primeiras. 2. O afastamento do lar, do domicílio ou local de convivência com a ofendida. Então, constatada a prática de violência doméstica e familiar, o juiz pode decretar isso, afastamento do agressor do lar, beleza? No inciso 3, proibição de determinadas condutas, entre as quais a aproximação da ofendida e de seus familiares, ele não pode se aproximar nem dela, nem dos familiares dela, e das testemunhas, fixando um limite mínimo de distância entre estes e o agressor. B. Contato com a ofendida. Tá? O juiz pode impedir o contato dele com a ofendida e seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação. Entenda que não é só o contato físico, o contato visual, e o juiz pode decretar a suspensão de qualquer contato que ele possa ter através de carta, de e-mail, WhatsApp, Facebook, tudo. Você está entendendo? Tudo, por qualquer meio de comunicação. A linha C, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O juiz pode determinar que ele não pode frequentar mais aquele bairro onde ela mora, aquele mercado, aquela padaria, aquele açougue, aquela balada. Qualquer lugar que a ofendida costuma frequentar, o juiz pode impedir o agressor de frequentar, a fim de evitar a violência, inclusive moral, inclusive psicológica, porque às vezes a ofendida sofreu tanto na mão da outra pessoa, que não precisa ser só um homem. Lembra que o agressor, na Lei Maria da Penha, ela pode ser também uma mulher, porque ela não julga, a lei não julga a sexualidade. Tá entendendo? Então, aquela pessoa que se tornou agressor daquela mulher, ela de repente, se ela vê aquela pessoa, ela já sofre de maneira psicológica. Então, a fim de evitar um sofrimento psicológico, o juiz pode determinar que o agressor evite frequentar os mesmos lugares que a ofendida possa estar, beleza? Incisos 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar, ou seja, o juiz pode ouvir a equipe que acompanha aquela família ofendida e seus dependentes, e se a equipe perceber que a presença do agressor é prejudicial, o juiz pode inclusive impedir, interromper as visitas, tá? Que são, vamos dizer, periódicas aos seus dependentes, tá bom? No inciso 5, a prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Parágrafo 1º. As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público. No parágrafo 2º, na hipótese de aplicação do inciso 1º, encontrando-se o agressor nas condições mencionadas,
o juiz comunicará ao respectivo órgão ou corporação, isso aqui da parte da arma, tá? De quando o juiz pode vedar o uso de arma, vedar o porte de arma, então o juiz vai comunicar à corporação, à instituição, no caso dele ser um agente de segurança pública, um guarda municipal, um policial militar ou civil, ou às vezes até uma pessoa do exército, das medidas protetivas de urgência, vai comunicar, ó, o porte dele tem que ser restrito por conta de uma medida protetiva de urgência, porque ele está envolvido numa situação de violência doméstica e familiar. Então, ou seja, ele vai poder utilizar a arma dele no serviço, mas ele não vai poder levar a arma dele para casa. E se ele tiver uma arma pessoal, ela deverá ser recolhida, tá bom? Então a gente vai no parágrafo 3º aqui. Para garantir efetividade das medidas protetivas de urgência, poderá o juiz requisitar qualquer momento auxílio de força policial. Isso no caso de ele quebrar os limites, de ele não respeitar as medidas protetivas de urgência, então o juiz pode requerir, então ali requisitar medidas mais bruscas, né, que é o auxílio de força policial. Agora um pedacinho que já caiu em prova, pessoal, das medidas protetivas de urgência à ofendida na seção 3, artigo 23. Inciso 1, encaminhar a ofendida e seus dependentes ao programa oficial ou comunitário de proteção ou de atendimento. Determinar a recondução da ofendida e de seus dependentes ao respectivo domicílio após o afastamento do agressor, ou seja, o agressor foi retirado do local, então o juiz pode mandar lá reconduzir a família de volta para o lar. Determinar o afastamento da ofendida do lar sem o prejuízo dos direitos relativos a bens de guarda de filho. Então a banca pode querer te enganar nesse inciso 3 do artigo 23, porque diz que o juiz pode determinar o afastamento dela do lar. Só que eles não vão te colocar a palavra toda, eles só vão querer te colocar aquilo ali para tentar te enganar. E o juiz pode afastar a ofendida do lar, porém ela não vai perder direito nem aos bens dela, nem à guarda dos filhos, entendeu? Porque as pessoas confundem, às vezes quando a pessoa sai de casa ela perde direito a tudo, não. Mas nesse caso o juiz decretou para o bem dela, para preservar sua saúde física, psicológica, entendeu? Mas ela não vai perder direito a nada, nem aos bens, nem a família, nem a guarda dos filhos, tá bom? E inciso 4, determinar a separação de corpos. No inciso 5, determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica. Sempre atento nisso, pessoal. Educação básica, não é ensino fundamental, não é ensino médio. Vão pelo que a lei diz, tá bom? O juiz pode determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, do seu endereço, da sua residência, ou a transferência deles para a instituição independentemente da existência de vaga. Não importa, a banca pode dizer para você, dependendo, a depender da existência de vagas, e não, é independente, tá, da existência de vagas. Juiz mandou, tá decretado, não precisa depender de vagas. A vaga tem que ser daquela criança, se não tiver, a escola se vira. O artigo 24, inciso 1º aqui, ó, artigo 24, restituição de bens devidamente subtraídos pelo agressor à ofendida, ou seja, às vezes aquele cara saiu e levou bens dela, o juiz decreta que ele devolva. 2. Proibição temporária para celebração de contratos de compra, venda, locação de propriedade em comum, salvo com expressa autorização judiciária, ou seja, eles têm bens em comum, em conjunto, tá? O juiz pode decretar que ele não pode vender, não pode alugar, não pode negociar, não pode emprestar, não pode fazer nada, tá bom? Aquilo que for dele e dela, ele não vai poder fazer nada, salvo se o juiz autorizar. Beleza? Suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor. Procuração, documento que dá autoridade em nome da ofendida, tá bom? De repente ela pode ter um documento desse, de uma procuração dessa em nome do agressor, autorizando o agressor, então o juiz vai suspender todas essas procurações e vai notificar, inclusive, os cartórios, tá? Os cartórios onde essa ofendida tiver firma aberta para que todas essas procurações que estiver dela em nome do agressor sejam todas canceladas.
beleza? Porque senão ele pode separar dela, sair dali e utilizar a procuração para fazer movimentação com os bens dela que estiver em nome dela. Deixa eu ver, vamos lá pro 24, artigo 24A, artigo 24A, do descumprimento das medidas protetivas de urgência. Descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência. A pena de detenção é de 3 meses a 2 anos. Isso aqui você pode gravar, é fácil. Se o cara descumprir a medida protetiva de urgência, ele pode pegar uma pena de 3 meses a 2 anos. A configuração do crime independe da competência civil criminal do juiz que deferiu as medidas. Então, independente do juiz que deferiu, se o malandro lá ou a malandra, sei lá, descumpriu a medida protetiva, pode cumprir essa pena. Na hipótese de prisão em flagrante, apenas a autoridade judiciária poderá conceder fiança, ou seja, você como guarda municipal prendeu lá um agressor que descumpriu a medida protetiva de urgência, levou para a delegacia e chegou lá na delegacia, o delegado decretou a fiança para ele, certo? E ele foi solto. Errado, não pode. Apenas a autoridade judiciária, nesse caso, pode decidir ou não sobre fiança. O delegado não pode. No caso de descumprimento de medida protetiva de urgência, apenas o juiz pode decidir no tocante à fiança. Beleza? Então, se a banca disser que o delegado pode, nesse caso, não pode. Deixa eu ver. Aqui. Não. Pessoal, aqui ó, 26. Caberá ao Ministério Público, sem prejuízo de outras atribuições, no caso de violência doméstica e familiar, contra a mulher, quando necessário, 1. Requisitar a força policial e serviço público de saúde e educação, de assistência social e segurança, entre outros. 2. Fiscalizar os estabelecimentos públicos e particulares de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Deixa eu ver, adotar de imediato medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. 3. Cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Essa parte aí foi no capítulo 3 da atuação do Ministério Público. Deixa eu pegar aqui, deixa eu ver, da assistência judiciária. Em todos os processos civis e criminais, a mulher em situação de violência doméstica e familiar deverá estar acompanhada de advogado, ressalvado o previsto no artigo 19 desta lei. O que está no artigo 19 desta lei é sobre o pedido de medida protetiva de urgência, tá bom? Em qualquer outro processo da vida dessa mulher, ela precisa, seja na vara civil ou criminal, ela vai precisar de um advogado. Salvo nesse artigo 19, que é para solicitar medida protetiva de urgência. Nesse caso, a ofendida ela não precisa de advogado. Uma gaguejada doida, né? Então ela não precisa de advogado, ela pode pedir diretamente à autoridade judiciária, tá bom? Ao delegado que vai encaminhar para a autoridade judiciária, ou como também o Ministério Público pode fazer esse pedido por ela. Então ela não precisa de advogado para isso, tá? Da equipe de atendimento multidisciplinar. Artigo 29. Os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher que vierem a ser criados poderão contar com uma equipe de atendimento multidisciplinar a ser integrada por profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. Então, grave essas 3 palavras. Os profissionais da equipe multidisciplinar, que é aquela equipe que acompanha a mulher que está sofrendo violência doméstica e familiar, eles têm que ser formados na área psicossocial, tá? Jurídica, formação jurídica e formação na área de saúde. Então, esses 3 tipos de profissionais são que integram a equipe multidisciplinar. Beleza? Artigo 30. Compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz
ao Ministério Público e à Defensoria Pública mediante laudos ou verbalmente em audiência, ou seja, eles acompanham aquela ofendida e seus dependentes e elas repassam relatórios escritos à autoridade ou verbalmente na audiência. Então eles é que reportam qualquer novidade que tiver no caso daquela ofendida, do que eles perceberem durante o acompanhamento dela e de seus dependentes, tá certo? Artigo 33, disposições transitórias, vamos lá. Enquanto não estruturados juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, as varas criminais acumularão a competência civil e criminal. Então, enquanto não for criado um juizado somente para isso, qual as varas da justiça que vão acumular esse serviço, que vão absorver, que vão trabalhar em cima disso? Então, marca aí que vai ser as varas criminais, eu até deixei bem destacado na minha apostila. Varas criminais, elas vão acumular as competências civil e criminais, tá bom? Um pedacinho que já caiu em prova aqui, a gente já está no finalzinho, já está acabando, só esse trecho. Artigo 34, disposições finais. A instituição dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher poderá ser acompanhada pela implantação de curadorias necessárias ao serviço de assistência jurídica. Agora, atenção no artigo 35. A União, Distrito Federal, os estados e os municípios poderão criar e promover, no limite das respectivas competências. Inciso 1. Centros de atendimento integral e multidisciplinar para mulheres e respectivos dependentes em situação de violência doméstica e familiar. 2. Casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de violência doméstica e familiar. 3. Delegacias, núcleos de defensoria pública, serviços de saúde e centros de perícia médico-legal especializados no atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. 4. Programas e campanhas de enfrentamento à violência doméstica e familiar. Programas e campanhas, eu lembro daquela campanha do batonzinho na mão. Vocês lembram disso? Faz parte do programa, tá? 5. Centro de Educação e Reabilitação para os agressores. E, cara, isso aqui a banca pode jogar para querer te enganar, como já jogou uma vez. Que eles fazem centro de educação e reabilitação para o agressor. Isso aqui é impressionante, mas tem que ter. Todo mundo merece uma segunda chance. Vamos ver aqui. Segunda chance entre aspas, tá? Pensa que a mulher que está sofrendo, apanhando, sendo torturada, tem que ficar dando segunda chance, não, cara. Na minha opinião, vacilou, tem que rodar. E ponto. Vou nem entrar nessa seara. Deixa eu ver. A União, os estados, no artigo 36. Distrito Federal e os municípios promoverão a adaptação de seus órgãos e seus programas, diretrizes e aos princípios dessa lei. 37. A defesa dos interesses dos direitos transdivisionais previsto nessa lei poderá ser exercido concorrentemente pelo Ministério Público e por associação de atuação na área, regularmente constituída há pelo menos um ano nos termos da legislação. Um parágrafo único. O requisito da pré-constituição poderá ser dispensado pelo juiz quando entender que não há outra entidade ou com representatividade adequada para o ajuizamento da demanda coletiva. A gente vai lá no artigo 38A. O juiz competente providenciará o registro da medida protetiva de urgência. No parágrafo único aqui, as medidas protetivas de urgência serão registradas no banco de dados mantidos e regulamentado pelo Conselho Nacional de Justiça, garantindo o acesso ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos órgãos de segurança pública e de assistência social com vistas à fiscalização e à efetividade das medidas protetivas. Deixa eu ver. No 40, no artigo 40 aqui, vamos ver aqui, ó. As obrigações previstas nessa lei
não excluem outras decorrentes dos princípios por ela adotado, ou seja, as medidas dessa lei, ela não exclui que possa ser acrescentado outras medidas ainda, tá bom? Vai ser cumprido dessa lei, porém, pode ser acrescentado algo a mais que existe na lei federal, tá? Na Constituição e principalmente na Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá bom? Os crimes, artigo 41, os crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente de pena, não se aplica. Não, deixa. Essa parte aqui já cai em outra seara, mas isso aqui não é besteira. Artigo 41, deixa aqui, eu marquei ele aqui por engano. Vamos até o artigo 40. Daqui a gente já encerra, porque aí já acabou. Então fica assim concluída a nossa parte da Lei Maria da Penha. Não podia deixar de passar esses trechos para vocês, porque essa parte de medida protetiva, descumprimento de medidas e apoio de equipe multidisciplinar à mulher também, não podia deixar de passar para vocês, e principalmente nesses dias aí de resumão, né? Então, fiquem atentos a tudo e vamos que vamos. Boa prova para nós, pessoal!